Fala pessoal, aqui é o Sérgio Campanha. Hoje eu vou falar sobre o tema ansiedade, tá? O que é ansiedade, né? Ansiedade, na definição no dicionário, ela trata-se de angústia, aflição, sobre algo que ainda não aconteceu, né? Muito relacionado a um contexto de perigo. E é algo que às vezes não está no nosso controle, né? A gente sentir ansiedade, né? A gente está sempre preocupado com o futuro, algo que vai acontecer. Está muito relacionado, né, ao futuro. E assim, quando a gente fala de ansiedade, né, trazer aqui uma história para vocês. Aproximadamente no ano de 2014, 2015, né, minha esposa ela passou por uma cirurgia, ficou aproximadamente mais de 30 dias internada. Eu conto um pouco dessa história no meu livro, né? Conto a história de superação de várias pessoas e o dela também. E nós passamos lá aproximadamente 30 dias, ela passou internada e eu passei todas as noites com ela. Mas a gente tinha uma ansiedade muito grande, né? Quando que ia passar aquilo? Quando que ia terminar? Quando que aquilo ia acabar? E assim, talvez você já tenha passado uma situação semelhante, né? De internação, alguém doente da sua família. Pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Mas enfim, e assim, aqueles 30 dias pareciam 100 dias, 200, 300 dias, né? Cada dia era uma eternidade para passar, né? Passei várias noites, finais de semana lá com ela, tudo. Então, foram dias muito difíceis, tá? Só que a gente não consegue dimensionar aquele tempo que você está passando ali com a pessoa, né? Parece que é uma situação muito difícil, você não consegue enxergar aqueles dias, parece que eles duram muito tempo, né? Aí tem outra situação que eu também passei, um ano que eu fui demitido da empresa que eu trabalhava, estava procurando um trabalho, né? E assim, aí eu fui uma entrevista de trabalho, tinha feito os testes, tudo, tava indo super bem nesse projeto, né? Então tinha feito teste, entrevista, e aí a última etapa, um bate-papo com a RH, né? Aí a pessoa do RH falou assim, olha, Sérgio, gostamos muito aqui do seu perfil e tal, aquela coisa, e assim, até hoje, no final do dia, a gente dá uma resposta, né? E aí eu fui pra casa, né? Fui pra casa naquele dia. E aí eu cheguei em casa, eu tava bem cansado, eu tinha acordado cedo, né? E eu encostei assim na cama com o celular. E fiquei segurando o celular, né? Esperando a ligação. Só que eu adormeci, né? Eu adormeci e durante ali um pouco mais de uma hora, né, aproximadamente. E quando eu dormi aquela uma hora, ela me ligou, né, a pessoa me ligou, dando uma resposta positiva mesmo, que tinha passado no projeto, no processo, né. Então foi super legal, né. Então assim, por que eu tô trazendo essa história também, né? Porque às vezes a gente precisa descansar um pouco da nossa ansiedade, né? A gente fica muito ansioso em relação ao futuro, né? Ah, o país está passando por dificuldade. Ah, como que vai ser? Ah, como que as coisas vão acontecer? E se a gente, na verdade, precisa descansar, né? Descansar em Deus. Muitas vezes a gente precisa descansar a nossa mente para as coisas que vão acontecer. E muitas vezes a gente não consegue ter aquela dimensão quando a gente está passando em determinadas situações, tá? Então, se você passou alguma situação semelhante, comenta aqui também, tá bom? E aí, quando a gente traz uma expectativa, né, em relação à ansiedade, que é algo assim que é muito difícil, só que você tem que aguardar, não tem como você mudar aquela situação, né? A ansiedade ela é incontrolável, mas assim, uma coisa que eu acho legal a gente sempre refletir, né? Eu sempre gosto de trazer aqui uma passagem bíblica, né? Quando a gente fala lá em 2 de Pedro, em versículo 3:8, né? Então o que que fala? Mas amados, não ignorais uma coisa que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, olha que interessante nessa reflexão. Aqueles 30 dias que eu, de repente, um dia que a gente passava ali no hospital, era como se fosse 1000 dias, né? E a gente não tinha essa dimensão. A coisa foi, com o passar do tempo, foi solucionada, saiu do hospital. Mas assim, a gente tem que trazer sempre essa reflexão, que a gente fica ansioso por algumas coisas, situações que parecem a gente não consegue enxergar o todo, mas é muito importante a gente manter essa tranquilidade, porque assim, para Deus, aquela situação parece 1000 dias, mas ao mesmo tempo para a gente é como se fosse um dia, né? E demora muito às vezes a situação. Mas a gente olhando por esse prisma, por esse ponto de vista,
as coisas podem ser diferentes, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, curte, compartilha, dê um like aí no canal. Eu tô sempre trazendo coisas novas aqui no canal do YouTube, tá bom? E também me segue nas redes sociais. Muito obrigado, dê um like e se inscreva aí no meu canal. Um grande abraço, valeu!